temos essa análise, essa autoanálise, dentro do seu contexto, logicamente, assim como eu e você, nós temos motivos de gratidão sempre como igreja. A igreja de Cristo, de uma forma geral, ela é grata, graças a Deus por isso, nós somos gratos a Deus. Se você for falar aqui na frente, a primeira coisa que você vai falar é agradecer. E na segunda-feira também, quando nós temos aqui as nossas reuniões, segunda com Deus, também, na sua grande maioria, quase todos, vão dizer, primeiramente quero agradecer, né? E depois coloca seus pedidos. Então, quando nós chegamos em janeiro, aí nós temos já uma expectativa grande, outros maiores, outros até nem tanto, devido aos seus problemas, suas lutas, as dificuldades, nossa igreja, Brasil, enfim. Você acaba de começar o ano, essa semana, foi ontem, essa semana já começou a pegar fogo em Los Angeles, né? Quem conhece Los Angeles aí, pelos vídeos, é impressionante, né? Pelos vídeos que chegou para nós aqui, tem sido algo terrível. Mas como igreja, então, nessa manhã eu gostaria, antes de entrarmos em nossa mensagem, só relembrando aqui, o pastor, né, acabou de sair, os irmãos, ele fez a abertura, e lembrando a segunda-feira com Deus, né? Grande desafio da igreja, de continuarmos a termos essa meta de oração. É interessante essa segunda com Deus. Nós temos um momento, na segunda parte da segunda com Deus, para você que não conseguiu vir ainda, na segunda-feira, é o momento quando você abre o seu coração. É quando você é perguntado, o irmão chega para você, nós dividimos aqui o grupo, vai depender da demanda, mas sempre alguém vai perguntar qual o seu pedido especial. Quem está na segunda-feira acostumado sabe desse momento. E também funciona como um momento de conselheiros, né? Nós ouvimos, nós falamos, aconselhamos uns aos outros na segunda-feira. Já nessa quinta-feira agora, vai voltar novamente, né, nosso culto de grupos. O pastor pede para avisar os irmãos, como ele já disse aqui, reforçando apenas, né? E à noite nós teremos o nosso culto aqui normal, às 19 horas. Nós temos um tema dentro do que eu comecei a falar com os irmãos, da importância de nós termos as nossas metas no sentido geral, mas como igreja nessa manhã, como é um formato de EBD, no sentido aqui, vou aproveitar um pouco do tempo, não vou extrapolar o tempo, mas no sentido de dar um conselho para os irmãos, assim como eu recebi, trazer um conselho para a igreja, trazer uma orientação para a igreja. Na verdade, é relembrar os irmãos, porque o tema nessa manhã é a importância da obra do Senhor. Diante de como eu falei para os irmãos, vamos acelerar mais, talvez alguém pensou, mais, irmão, não dá, né? No sentido de obra, de casa, de família, né, irmã Helena? De fazenda, de roça, de escola, de filhos, de netos, enfim, não nesse sentido de acelerar, mas no sentido de alcançar, acelerar no sentido de igreja. O que nós podemos, embora temos bastante coisa, a igreja tem bastante obras, mas no sentido de avançarmos mais, avançar mais. Você, como pessoa, como cristão, como crente, dentro do seu ministério, dentro da sua função, ou então você que ainda não conseguiu identificar a sua função, o seu ministério na igreja, é nesse sentido que eu quero dizer da importância da obra do Senhor. Nós temos apenas um versículo como tema, gostaria que os irmãos me ajudassem, deixassem já a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 15, apenas o versículo 58, mas pode deixar aí que nós vamos andar um pouco por esse capítulo. Esse versículo é um versículo que eu gosto muito, já falei com os irmãos, já trabalhei no sentido, dentro do Ministério de Oração, nesse versículo. Já citei em várias mensagens que eu tive a oportunidade de trazer aqui para a igreja, mas hoje especificamente nós vamos trabalhar nele dentro de um contexto de versículo básico, né? Mas antes, vamos fechar nossos olhos? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã por grande oportunidade, por grande bênção, pela liberdade
de igreja no nosso contexto, igreja local, a igreja de Cristo no Brasil, a liberdade que nós temos, ó Pai. E ainda nós temos que louvar o Senhor, agradecer o Senhor, bendizer o Senhor por tudo que nós passamos, ó Pai, em 2024, cada um dentro do seu contexto. E agora, meu Pai, esse ano que já está se iniciando, esse ano que nós temos, ó Deus, também desafios pela frente, mas que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, no sentido da obra, no sentido do reino, no sentido dessa casa, no sentido de ministérios, de chamado, no sentido do nosso ID, da nossa pregação, do nosso avanço espiritual, do nosso crescimento espiritual, para todos, ó Pai, nessa manhã. A igreja está aqui, parte dela está aqui. E nós te agradecemos, ó Pai. E agora, Tua palavra vai ser lida, nós vamos compartilhar, ó Deus, nessa manhã com a igreja, e assim seremos edificados, abençoados, porque o Teu Espírito Santo está neste lugar para ministrar e para falar, ó Deus, aos nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 15, 58, dentro dessa versão, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Nós conhecemos esse versículo, né? É um versículo que, como eu falei para os irmãos, eu gosto muito. E ou quando você conhece o capítulo 15, quando você vai para o capítulo 15, dá uma olhadinha para você ver, desde o começo aí, são 58 versículos, mas ele vai, o apóstolo Paulo, ele vai entrar num assunto, até orientando a igreja de Coríntios, ele vai combater alguns falsos ensinos, como em vários capítulos desse livro, e ele vai trazer algo de base, algo que vai fortalecer a fé daqueles irmãos, a intenção de Paulo em falar sobre a ressurreição de Cristo, que é o penhor, né? Você vai ver na sua versão, depois do capítulo 15, de 1 até o versículo 11, fala sobre o penhor da ressurreição de Cristo, depois ele fala da nossa ressurreição, que vai até o 34, depois ele vai explicar mais ainda de forma mais profunda, do 35 em diante, até o versículo, praticamente até o versículo 56, aqui na minha versão não divide mais, mas ele vai falar da ressurreição do corpo, por causa de umas pessoas, tendo o contexto da igreja de Coríntios, dizia como que pode acontecer ressurreição. E dentro do contexto, desse contexto de Paulo, a ressurreição dos mortos, a ressurreição era algo tido como fábula, não era algo assim que era normal, algo como é normal para nós, a igreja do século 21, e até muito tempo após ainda esse ensino, muitas pessoas e muitos grupos não acreditam até hoje na ressurreição, né? Não sei vocês, mas desde criança, eu não sei onde que eu ouvi isso, não sei se eu ouvia dentro da minha casa ou da rua, dizia que o mundo não acaba, o mundo só vai acabar para quem morre. Então são coisas nesse sentido, no sentido aqui que o apóstolo Paulo ele vai trazer várias orientações sobre a ressurreição. E a ressurreição, dentro do contexto aqui, ele vai falar que se não tiver a ressurreição, o que nós estamos fazendo aqui? Não é verdade? Qual é o sentido de vivermos dentro de uma regra, dentro de um contexto cristão, evangélico, brasileiro, lutando contra o sistema do mundo, contra o sistema mundano, contra o sistema das trevas? Não teria sentido, porque se nós morrêssemos e acabasse, tudo não faz sentido, né? Mas eu estou trazendo essa introdução para os irmãos porque ele vai trazer um versículo que está encaixado lá no final, é o que nós acabamos de ler. Porque ele quer trazer para a igreja de Corinto uma orientação de avanço. Além de combater os falsos ensinos e de avançar mais, de não ficar parado, de não ficar desanimados, você vai ver que ele vai explicar um pouco até dentro da escatologia futura aqui, a questão da ressurreição, como será a ressurreição daqueles que já partiram, daqueles que hoje ainda estão aguardando, né, a ressurreição dos servos de Deus, que vai se dar no momento. Mas então nesse versículo final é quando ele deixa essa orientação mostrando para a igreja de Coríntios que eles deveriam estar firmes, que é um contexto
já na igreja de Corinto, o primeiro momento da igreja primitiva, já era um contexto para trazer falsos ensinos, para trazer o desânimo, para trazer, para que a igreja pudesse estar dividida no sentido da verdade e assim gerando na igreja uma falta de firmeza, uma falta de avançar muito mais. Mas a maior prova que ele, o apóstolo Paulo, os apóstolos, a igreja primitiva, foram firmes no propósito, daquilo que eles receberam do Senhor, é que a igreja está aqui hoje. Nós somos a igreja, a extensão dessa igreja, a continuidade. Né? Há quem diga que o livro de Atos não se fechou, né? O livro de Atos dos Apóstolos, porque nós continuamos dentro da nossa característica, dentro do nosso contexto, da nossa geração, do nosso século. E dizendo para os irmãos, talvez nós temos que tirar esse nome, né? Eu costumo dizer igreja primitiva, no sentido do primeiro, a primeira igreja do início, mas não tinha nada de primitivo, né? No sentido da palavra, mas a igreja primitiva do primeiro amor, de andar junto, de caminhar junto, de orações e de avanço, crescimento, e assim nós entendemos. Então, que esse versículo está no final, parece que não faz parte do capítulo, né? Mas já é um fechamento do que o apóstolo Paulo estava querendo trazer para a sua igreja, uma correção, um incentivo, e mostrando biblicamente, mostrando dentro daquilo que ele, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, discípulos, já tinham convivido com Jesus, eles já tinham experimentado da palavra, e eles agora estavam avançando. Então, diante daquele texto, do contexto, e hoje o nosso contexto hoje, existe muito mais falsas religiões, existe muito mais falsas doutrinas, heresias, e nós estamos vivendo um tempo que o apóstolo Paulo mais para frente vai dizer que nós vivemos um tempo de doutrinas de demônios. É isso que ele diz, que são fábulas, histórias, são igrejas fundamentadas no sentido religioso diante de uma história que inventaram. E aí vão surgindo, e estão surgindo, e vão surgindo cada vez mais. E alguns irmãos já ouviram dizer que talvez, se for da vontade de Deus, precisamos de uma nova reforma doutrinária. Protestante não, mas doutrinária. Né? O joio, o trigo, está junto, nós não sabemos quem é, não dá para entender quem é, embora, quando você depara, biblicamente, com algumas denominações, você não está julgando, mas diante da palavra, essas pessoas não têm base bíblica nenhuma para os seus ensinos, para as suas aberrações e para toda forma de liturgia e culto que estão surgindo hoje. E aí os irmãos sabem muito bem como é que nós estamos, né? Nós sabemos que a igreja de Corinto, antes de entrar propriamente aí nesse versículo, sabemos que a igreja de Corinto, como eu falei, havia muita dificuldade, havia pecados, havia uma situação que o Paulo estava travando diariamente com a igreja para corrigir. Hoje não é diferente. Nós temos que entender que hoje essa demanda, esse ataque contra a igreja, de dentro para fora. A igreja cristã, desde o seu primeiro momento, a igreja evangélica, no sentido da igreja de Cristo, o seguidor de Cristo, desde o primeiro momento, a perseguição começou a vir de forma externa. Aí nós vamos cantar que o império não venceu, que Roma não venceu, que o Coliseu não venceu, que a Inquisição não venceu, e que todos os impérios ruíram e a igreja continua, e vão ruir novamente. Todos os impérios vão ruir novamente, mas a igreja continua. Biblicamente, a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vão passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, nós somos o povo da palavra de Deus também. Como lá no início, nós continuamos essa jornada. Então, diante do quadro que muitas pessoas, que você conhece, que eu conheço, vão dizer, não sei para onde vou. Quem é? Qual a igreja? Qual a igreja que está certa? Qual é o segmento? Qual é a denominação? Qual é o povo que está certo? Sempre eu vou dizer, aquele povo que está biblicamente correto. Ou então, como nós lutamos diariamente para estarmos biblicamente corretos. Se nós, a igreja brasileira, abrir mão do ensino correto, as igrejas vão encher de uma forma assustadora. Vão se encher. Mas não há doutrina, não há ensino correto, não há correção, não há apontamento, como o apóstolo Paulo está apontando os seus erros aqui, não há apontamento, e assim as pessoas, elas querem ouvir aquilo que satisfaz o coração. Então, aonde prega a palavra, aonde prega a verdade, aonde tem uma escola bíblica forte, onde tem um povo que conhece a Bíblia,
onde tem um povo que preocupa não só com a teologia, mas além da teologia, como o apóstolo Paulo vai dizer, eu conheço, mas o mais importante não é conhecer, é praticar. E o desafio meu e seu é praticar, porque conhecimento nós temos, as nossas crianças têm. Tem nossos jovens, adolescentes que conhecem muito mais que alguns líderes que são chamados de apóstolos por aí. Não tem dúvida. Porque não tem conhecimento bíblico. Eles têm uma fábula, eles têm uns falsos ensinos. Então, diante do quadro do apóstolo Paulo, diante do nosso quadro, o versículo vai chegar para não deixar você se abater, para não deixar você desanimar, para não deixar você parar, retroceder, voltar, desistir. Né? Esse dia, acompanhando aí, hoje virou uma febre, né, na internet. Febre no sentido, não sei vocês, mas a gente gosta de ouvir um podcast, é isso mesmo que fala? Cadê os jovens, né? Me ajuda. E uma mulher, uma seguidora de um canal dizia o seguinte: pastor, eu posso dar uma parada de um ano? Está muito difícil congregar, é muita briga. Eu posso ficar em casa de forma remota, online. Igreja remota, online não existe, né? Você pode aprender, você pode estar todo acesso, mas a igreja é isso aqui, é eu ver os irmãos, eu sentir os irmãos, né? O irmão fazer um pedido de oração para mim, olhar nos olhos do meu irmão e saber realmente que ele está doendo ou não, ele está agradecendo, eu vou ficar feliz. Igreja é estarmos juntos, é você caminharmos juntos e dando suporte e ajudando, assim como o apóstolo Paulo preocupou com a igreja de Corinto. Então, de todos os outros assuntos na carta, Paulo também vai ensinar e vai mostrar e vai vai falar para a igreja deixar de ser uma igreja individualista, é uma igreja não só que preocupa de forma interna, mas uma igreja que também preocupa com aqueles que ainda não conhecem a verdade. Esse é o maior objetivo tanto de Israel como da igreja. É nós recebemos a verdade e sermos canais dessa verdade para outros. É esse o objetivo. Seria muito interessante, ou então não teria muito, talvez, sentido de ter esse conhecimento todo e nós ficarmos sem avançarmos. Por isso que eu disse para os irmãos, precisamos de uma aceleração muito maior no sentido espiritual. Tá certo, meus irmãos? Então, dentro desse contexto, o versículo 13 e 14, meu irmão Emanuel, ele vai trazer um resumo aqui, eu quero mostrar para os irmãos, sobre o que eu falei para os irmãos. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, o versículo 20 vai dizer o que, Emanuel? Ele vai mostrar então para nós que ele afirma a verdade, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Havia uma doutrina, como foi meus irmãos, que estava sendo ensinada. Como é que pode acontecer ressurreição? Como é que explica isso? Que corpo que vai vir? Como é que vai ser? Né? E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar de uma forma geral aí nesse sentido. Mas ele, no versículo 20, ele afirma. Ele fala o questionamento, ele traz o questionamento para a igreja, aquilo que estava acontecendo nos bastidores, as conversas, aí no dia a dia da igreja, será que vai haver ressurreição mesmo? Será que isso é verdade? Como é que se explica isso? E algumas pessoas estavam desanimadas nesse sentido. Mas aí lá no versículo 52, fechando essa parte da introdução, vai dizer que no momento, né, no abrir e fechar de olhos, ao roçar da última trombeta, soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E ali ele vai dar uma questão escatológica, dizendo, esse versículo é para incentivar. Algumas pessoas não gostam muito da escatologia, né? E não é necessário se você ser um expert, mas você tem que ter um panorama, como eu digo para os meus irmãos, você tem que ter uma cronologia na sua mente, como é que vai acontecer, né? Não que vamos afirmar o ano, a data, e algumas coisas não se encaixam, não é essa a preocupação. Mas você tem que saber que um dia vai acontecer isso. Para você, quando sentir a dor aqui, as lutas aqui, e saber que lá, você já parou um dia, já parou para pensar nisso? Porque nós corremos tanto, aceleramos tanto, nós não pensamos nisso, que no momento, pode ser agora, ou pode ser daqui a 100 anos, mas isso vai acontecer. Isso aqui para nós não é um questionamento. Será que vai, como a igreja de Coríntios? Não. Isso para nós vai acontecer e no sentido para trazer ânimo, para trazer fortalecimento, para trazer alegria no seu coração. Se está doendo agora, se está passando pelas lutas agora, pelas enfermidades agora, pela perseguição agora, como nossos irmãos lá na Índia, que ainda está lá sob custódia, e de uma forma interessante, né, que marca a audiência, o juiz não comparece, né? O juiz não compareceu, marcou dia 8, não compareceu. Os irmãos, não sei se todos estão sabendo, mas tem 3 irmãos nossos da Junta de Missões Mundiais que foram presos na Índia, já faz antes do Natal, e eles seriam
todo um empenho da nossa junta e marcou para o dia 13, segunda-feira. Agora, a audiência para a custódia, para poder pagar a fiança e libertar nossos irmãos. Eu peço aos irmãos que continuem nesse sentido, orando pela vida deles. Então, para falar da importância da obra de Deus, nessa manhã, e ele vai trazer essa palavra de incentivo, mas ela tem 3 características que parecem, né? Você vai ver o versículo 58, pode deixar lá, Manuel, o versículo 58. Ele vai trazer 3 afirmações, 3 formas que, como eu e você, devemos nos comportar. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser inabaláveis e abundantes. Então, grava isso: firmeza, inabaláveis e abundantes. A ideia é de muito. A ideia é muito, a ideia não é pouco. A ideia, ele fala que você primeiramente vai ser uma pessoa que tem uma firmeza. Então nós entendemos que esse primeiro ponto, o que é ser firme para você? O que é uma pessoa firme? É uma pessoa sistemática? É uma pessoa brava? É uma pessoa que quando é questionada a sua fé, ele já fala o seguinte: se você não converter, você vai para o inferno mesmo? Não é nesse sentido essa firmeza, mas é quando você vê uma rocha, né? É quando você olha para uma rocha. É quando você olha, assim, o texto vai dizer, assim como os montes estão em volta de Sião, e assim eles permanecem inabaláveis. Mas o sentido da palavra aqui é ser constante, é ser determinado, é ser estável, é não vacilar. Então, nós somos o povo brasileiro, no sentido, procuramos deixar para a última hora. Nós somos um povo que deixamos para o último momento. Nós somos um povo que vamos protelando, e no sentido espiritual também. Né? Tem as características nossas, não tem nada de errado nisso. O que nós precisamos entender é que nós não podemos deixar a obra de Deus de lado. Ela não pode ficar em quinto, sexto, ou enfim, lá na sua estante. E esse ano eu preciso fazer, esse ano eu preciso entrar no louvor, esse ano eu preciso entrar na intercessão, esse ano eu vou fazer, esse ano eu quero lá participar, eu quero ser o diácono, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ser da mídia, eu quero evangelizar, eu quero ir fazer um curso, um seminário, enfim. Nós temos vários objetivos, mas essa pessoa constante, ela não é o sol, não é a chuva, não é o frio, não é a perseguição. Essas coisas não diz respeito. Acontece, né? Vai acontecer momentos de enfermidade, momentos de tristeza, momentos de abatimento, mas você é firme, constante. Não é a dorzinha de cabeça, né? A nossa geração, sem querer, né? Falar alguma coisa diferente, mas a nossa geração ia trabalhar, Rubinho ia trabalhar doente, dor de ouvido, dor de dente, dor de cabeça, frio, chinelo, sem EPI, né? Eu vou na empresa, aí tem que pôr EPI, nem consigo andar, tem hora, né? Não consigo trabalhar porque eu não consigo abaixar, tem que pôr cinto, pendurar, amarrar. Nós subíamos, trabalhávamos, mas é uma questão de firmeza. Os nossos pais, então, é que diga ainda, e os nossos avós? Não tinha tempo ruim, não tinha tempo ruim. Essa vontade, essa firmeza é que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Porque os problemas estavam ali, os problemas continuam, as perseguições continuam, as instabilidades continuam, mas uma pessoa firme, ela é estável. Ela está sempre naquele degrau de patamar que ela atingiu, mas ela procura subir mais, ela procura avançar mais, ela procura no sentido de ir em direção ao seu objetivo que Deus põe no seu coração. O que Deus põe no nosso coração, como igreja, estou falando aqui da obra de Deus. Os desafios, os compromissos seu e meu, não deve ficar de lado também. Mas você tem que ajustá-lo na prateleira de importância da sua vida. Tá certo? A igreja, a obra de Deus não se resume apenas em liturgias, em cultos, em determinados dias ou determinadas programações. A igreja brasileira está vivendo de muita programação, de muita festa, de muito evento, de muito congresso, de muitas... só para nós mesmos, né? Esse dia uma menina cantou uma música aí, deu um maior rebuliço no Brasil, porque ela falou do evangelho fariseu, e muita gente se doeu. E se doeu, é porque estamos errados, em algum sentido, né, da obra de Deus. Então nós devemos também desejar ser atuante na obra de Deus. O desejar ser atuante
é que você é uma pessoa estabilizada, você é uma pessoa firme, você é uma pessoa determinada. E você não vai vacilar diante do seu chamado. Você não vai desanimar diante do seu chamado. Mas é interessante que qualquer situação adversa, a geração nossa, no sentido... As gerações, não só essa atual, mas principalmente essa atual, ela não quer o contraditório, ela não quer o debate, ela não quer, sabe, ter que provar, ter que mostrar, eu quero, eu desejo. No primeiro obstáculo nós existimos, sabe? Eu quero ter um grupo na igreja, eu quero ter um grupo de música, eu quero o evangelismo, mas a primeira dificuldade que o prefeito não deixou ir na praça, sumiu o evangelismo. Cadê o irmão Walter? Não marcou na praça, a prefeitura não deixou, Walter, lembra? Uns 3 anos atrás? Não ouvimos mais falar do Iara. Não marcou mais no Iara. Então nós temos que entender que não se trata disso. O apóstolo Paulo está falando dessa firmeza. E aí, para ilustrar, no sentido, para trazer um exemplo para os irmãos, a igreja própria primitiva. Lá em Atos 2, que é conhecido de vocês, Atos 2, 46 e 47, o Emanuel, vai dizer dessa firmeza. Porque eles estavam firmes no propósito, diariamente, no serviço ao reino de Deus, no serviço da obra, no serviço da igreja. E essa firmeza aí que você conhece, da igreja primitiva, fez que chegasse até hoje. Se coloca então você no século I, Marcelo? Se coloca você no século I e no seu ânimo, na sua vontade, na sua determinação. Você teria condições de afirmar nessa manhã que a igreja chegaria aqui hoje? Esses irmãos aqui, para eles irem à frente, para eles ser jogados na arena, para enfrentar um leão, para eles era extraordinário, porque eles estavam morrendo por Cristo. Eles não estavam morrendo por causa de uma placa, de um nome, mas então diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o seu pão de casa em casa, tomavam as refeições e havia alegria, singeleza no coração. E o 48, e continuam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor nos acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso aconteceu. Essa é a dinâmica da igreja viver dessa forma, nessa firmeza, da igreja ter esse propósito, essa igreja de estar unânime diariamente. A ideia nessa manhã, meus irmãos, não é pouco, o reino de Deus não é pouco, a obra é muito grande, o que Deus faz é assustadoramente, é muito. Você vê a natureza, você vê as coisas que Deus criou, você vê a criação de Deus, é algo fantástico, é um negócio que não tem como você contar. Parte lá na sua casa. Quem tem um mamão em casa? Não é nada de campanha não, meu irmão. Quem tem mamão? Mas se você não tem mamão, você sabe. Quando você parte o mamão, você já teve a audácia de contar? É isso, é o nosso Deus. E outras sementes que é maiores... Dificilmente a semente que é maior vai falhar uma semente. Então Deus é grande. Então a ideia nessa manhã é de muito, meus irmãos. A ideia é muito. Não é eu fazer uma... Eu já vi pessoas, você também conhece, que ele faz durante o ano uma obra excelente. Mas depois some. Não vejo mais. Sabe? O Dia das Mães foi algo assustadoramente bem organizado. Não estou falando agora recente não. De uma forma geral. Mas não acontece depois no segundo ano, no terceiro ano. Cadê aquele irmão, cadê aquele grupo que fez o acampamento extraordinário e não deu continuidade? Meus irmãos, é firmeza, não é vacilar, não é o problema, não é a dificuldade que vai impedir a obra. Porque lá no finalzinho, cadê o versículo de Atos, irmão Emanuel? Vai dizer que enquanto a igreja, unânimes, forte, firmes, Deus fazia o quê? Acrescenta. Então não tem um método mágico de crescimento. Tem igreja que senta, vamos criar um método de crescimento esse ano, está aí. Não precisa criar o método está aí. Enquanto a igreja permanecia firme, a igreja avançava, a igreja tinha sua comunhão, sua unidade. Então, meus irmãos, é isso. Primeiro passo é firmeza. Eu e você precisamos. Numa época de ataque no sentido da nossa igreja, no sentido do cristianismo, numa escala maior, ou maior ou menor, no sentido de país, de continente, de lugares, mas daqui para frente a igreja ela vai ser muito mais exigida da sua fé e assim nós esperamos que Deus nos dê muita força para continuar. Já no segundo ponto, aí você vai ver que vai falar sobre, cadê o 58, Emanuel? Vai falar então de inabaláveis. Se é firme, né? Se a rocha, se tem uma rocha
muito grande e ela é firme, essa é a ideia. Sabe, não é para mover a pessoa do lugar, não é qualquer coisa. Para tirar você do foco, não é qualquer coisa. Não é o inimigo, não é o que o irmão não cumprimentou você, não é o irmão que não foi na sua casa, não é o irmão que não convidou para A ou B ou X questão, não é nada disso. Você é firme. Aonde que Deus me colocou, eu vou ficar firme. Para remover essa rocha aqui, é só Deus. Nada vai tirar eu do meu foco. Eu sou do ministério de intercessão, só se eu partir agora e morrer. É essa a ideia, é firmeza. Agora, ser inabaláveis, uma pessoa que não se abala, é fácil entender. Ser inabalável não diz que nós não teremos dificuldades. Nós vamos passar assim, mas assim como tantos irmãos estão passando, é o que eu acabei de dizer, os irmãos estão lá presos e outros não só presos, estão em fazendas, trabalhando como escravos, que é onde não tem direito humano, onde não tem democracia, onde não tem, os nossos advogados não conseguem chegar, onde a polícia é conveniente, né? A polícia faz parte do contexto ali também para oprimir. Aí dentro do contexto aqui, nós temos um exemplo que você também lembra, de Pedro e João. Vamos lá, Emanuel, para Atos 5, né? Atos 5, 17. Bem rapidamente com os irmãos aqui. Atos 5, 17 a 20. Os irmãos sabem que após o primeiro milagre, né, de Pedro e João, em nome de Jesus, né, levanta e anda, não tem prata e nem ouro. Amém. Milagre assustador. Mas veio o que? A perseguição. Então a ideia de ser inabaláveis é que parece com a firmeza, mas a firmeza ela traz esse sentido de você estar fazendo aquilo que Deus te chamou e você vai fazer. A ideia de ser inabaláveis também a confunde um pouco no sentido aqui, mas nada te abala. Nada te abala. Sabe, dentro do contexto aqui que levantando-se, porém, um sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja e prenderam os apóstolos, e os recolheram à prisão pública. E mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, nos disse: vão aonde? Ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Então, meus irmãos, dentro desse contexto, preso, porque acabou de ver uma maravilha de Deus. Tendo um contexto de perseguição, o anjo liberta eles de forma espiritual, de forma sobrenatural da prisão. E aí o anjo fala para eles: corre, foge, vai embora, que eles vão te matar, não. Vai aonde? Vai ao templo e prega a palavra, ensina a palavra. E se você continuar o contexto, vai dizer que quando eles foram procurar Pedro, os apóstolos na prisão, não estão. Não está lá, não. Alguém chegou e falou: sabe por que eles não estão? Eles estão lá na igreja pregando. Essa forma de ser inabalável. Essa forma de, sabe, de não ser coagido, ser preso. Né? A Bíblia diz que por amor a Cristo somos entregues à morte o dia todo. Então não há espaço para a igreja você não ser uma pessoa inabalável. Você deve ser inabalável. Mas isso, em pequenas escalas, também se mostra. Aqui é uma grande escala, aqui é um grande evento. Né? Aqui, se você continuar no 25 a 29, Emanuel, vai dizer que eles obedeceram. Né? Vai falar, nesse momento, alguém chegou e falou para eles: os homens que o Senhor estão prenderam estão lá no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, e vocês ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e demais, o que eles afirmaram? A igreja pode me ajudar aí? É mais importante obedecer a Deus do que os homens. De novo, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Essa é a forma de abundância que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para nós essa manhã, biblicamente, e também para a igreja. Né? Então o evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. E dentro de alguns contextos é mais difícil anunciar. Dentro do nosso contexto é mais tranquilo anunciar. Embora exista uma perseguição velada, existe uma questão que a igreja, quando você, até hoje, até que nem tanto, né? Existe mas antigamente, quando você falava protestante nas escolas, na minha época, havia uma rixa, né? Havia uma perseguição, no sentido velada, mas havia. Mas graças a Deus que não é nada.
Quem pode imaginar agora aqui um pelotão chegando aqui mandando prender todo mundo? Deu frio na barriga aí, não. Deu, não? Mas pode entender que em alguns lugares no mundo está acontecendo isso. E já para a terceira parte, já chegando no final dessa mensagem, o que vai dizer a terceira parte de Coríntios 58? Ele vai dizer abundantes na obra. Eu estou afirmando de novo que a ideia é de muito. A ideia é de muito. Então, nós seremos sempre devedores da obra. Né? Me veio aqui na minha mente agora, mas tem um líder aí, um líder do nosso país, ele diz que os membros da igreja dele é tudo devedor dele. Todo mundo está me devendo aí. Eu estou aqui, vocês estão prosperando, mas vocês estão me devendo. Mas nós somos devedores de fazer mais, entendeu? De fazer mais. No sentido, e aqui a ideia não é do mais novo ou do mais velho. A ideia é da igreja, é abundante. O apóstolo Paulo falou, vocês vão ser firmes, vocês vão ser inabaláveis. E a abundância aqui, a ideia de abundância, não é algo assim esporádico. É algo que você vai ter muita dedicação, muita vontade, muito empenho, muita obra para ser feita. A obra de Deus é gigantesca. Se você parar um pouquinho, você vai relembrar sobre isso. E aqui nós entendemos então que essa ideia de fazer muito não é só no sentido das nossas programações, não é isso. Não é só isso, a programação é importante, temos que ter a nossa programação, mas no sentido de avanço, de pregação, de anunciarmos, de vivermos esse evangelho, de alcançarmos as pessoas. E aí nós temos o próprio exemplo do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que combati o bom combate, completei a carreira, depois guardei a fé. Está o exemplo bíblico. 2 Timóteo, Emanuel, 4, de 7 a 8. Ele vai dizer que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E o 48. Desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, vai me dar naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E ainda lá em 2 Coríntios 11, 27, ele vai dizer dessa dificuldade, né? Ele foi uma pessoa inabalável, ele pôde chegar no final do seu ministério, ele pôde dizer que fez um bom combate, mas ele vai dizer o seguinte, aí nesse capítulo 11, vai falar de diversas dificuldades que ele teve, mas ele vai dizer que em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, e muitas vezes em frio, nudez, ele vai continuar uma série, uma lista, no sentido das dificuldades que ele teve. Nós não passamos por isso. Ar-condicionado, igreja central, né? Igreja local, 50 anos, igreja bíblica, igreja que tem IBD, que tem um grupo de louvor, que tem um grupo de ministério, de ensino. É uma igreja tranquila, ótima, né? Uma ótima igreja, graças a Deus por isso. Mas a ideia, então, de ser abundante não dá a ideia de tranquilidade só. Ah, será que vai ter tranquilidade? Não. Quanto mais você... Faça um teste para esse ano. Quanto mais você avançar na sua vida espiritual, quanto mais o objetivo seu também for espiritual, no sentido do seu ministério, você vai ver que vai acontecer isso. E muitas vezes é coisa simples, sabe? É na hora que você vai sair da sua casa, há um desentendimento na sua família, você desentende, você não consegue chegar aqui e adorar a Deus. Algo que você vai ter um evangelismo e aí alguma coisa te impede, você não vai. E depois você não vai mais. E aí não vai mais, esquece, não faz parte. Meus irmãos, então é isso. Como que nós podemos fechar essa mensagem e terminar aqui na nossa aplicação? O próprio final do versículo 58 é o nosso fechamento. O trabalho de vocês, o meu trabalho, no Senhor não é vão. Não vamos perder nada. Não tem nada que perder. Pelo contrário, nós recebemos antes de trabalhar. Já viu isso? Você recebe, é como se você... Dá uma ideia. A vida profissional aí, eu já estou quase 30 anos dentro da minha área, e tem gente que já, né, Rubinho, trabalhou 30 anos, Rubinho, já aposentou, e outros também. É como se eu chegasse lá no início da minha caminhada profissional e fizesse a conta. Se eu trabalhar há 30 anos, eu vou ganhar R$1 bilhão. E aí o meu patrão chegasse e falasse, Marcelo, toma o teu bilhão, você trabalha há 30 anos. É isso. Nós recebemos antes. O trabalho aqui é uma consequência daquilo que Deus já fez por nós. Então, nós trabalharmos para a obra de Deus
não é uma troca com Deus. É algo prazeroso, é algo que nós temos que sempre melhorar, sempre atuar, sempre procurar, sabe? Então, diante dessa mensagem, que você já, só relembrando aqui algumas coisas, a sua grande maioria nessa mensagem, você relembrou o seu chamado, você já relembrou da sua atuação, você já relembrou de tempos, né? Muitas vezes a gente tem uma caminhada maior, lá no ano de 90 que era bom, alguém nem tinha nascido ainda, lá no ano de 70, a igreja no ano de 70 que era legal. Não, a igreja é de Cristo. Não tem nada de legal. A igreja tem essa luta para guerrear sempre. A igreja é militante. Então, sabendo que no trabalho de vocês não é em vão, então, sem dúvida, deve ser a nossa dedicação, deve ser o nosso empenho. Nós temos nossos sonhos, temos famílias, temos filhos, temos projetos, temos vida, né, profissional. Mas aonde que está? A pergunta que fica. Onde está a sua prioridade no reino de Deus? Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Ninguém que tem um campo de 2 alqueires ou 1000 metros vai jogar uma única semente naquele terreno e vai querer comer fruta todo dia. Vai dar certo? Nem vai nascer, né, irmão Edmilson? Você tem um alqueire, jogar uma semente ali. Se jogar um mamona, não nasce, né? Eu nunca vi mamona. Mamona não precisa nem cuidar. Jogou lá, nasce uma floresta se você não cuidar. Mas, então fica para nós aqui, finalizando essa questão. O ano é novo, 25 é novo. Tem pessoas dizendo que vai ser um ano difícil. Eu não sei, né? Tem várias questões aí apontando para situações. Mas uma coisa que eu penso, e você também deve ter o seu entendimento, para mim pode entrar ano, pode sair ano, isso aqui que eu estou esperando é a volta de Cristo. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer que para ele morrer é lucro, mas enquanto ele estivesse aqui, ele queria fazer a obra de Deus. E assim nessa manhã, então, meus irmãos, a firmeza que nós devemos ter. Nós devemos ser inabaláveis, nós devemos ser sempre abundantes, nós devemos saber que o trabalho que nós estamos fazendo, por mais que eu não reconheça, por mais que você não me reconheça, por mais que eu não reconheça o teu pastor, a nossa comunidade, as pessoas, sua família, tem nada de em vão. Não vamos perder uma vírgula daquilo que Deus prometeu para nós, lá na eternidade. Então, meus irmãos, cria essa prioridade do reino. Nosso pastor aqui, nós aprendemos nessa igreja desde que chegamos, que você não é um espectador. Aqui não é um local de vir nós assistirmos ao culto. Aqui não é um local de nós, é um local de nós pertencemos aqui. Nós somos agentes, nós somos instrumentos dessa obra. Então, como eu falei lá no início, se depender de você, se fosse você lá junto com os apóstolos, a igreja teria chegado aqui hoje, você teria chegado. Deus ia usar outras situações. Deus ia levantar outras situações. Se os apóstolos, se a igreja primitiva, o anjo falou para Pedro e João, sai, vai lá para o templo, talvez alguns não iam, não. Corria, ia sumir lá no meio de Samaria, ia lá para Jericó, nunca mais ia ver Pedro e João. Alguns no nosso contexto, né? Felizmente, nós entendemos que não deve ser a nossa prioridade só as coisas terrenas. O versículo vai dizer, buscai a Deus em primeiro lugar e o seu reino e as demais coisas. Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela grande oportunidade e privilégio que a igreja brasileira nós temos. Toda a liberdade, todo o cenário, meu Deus, que nós temos. E nós vamos avançarmos. Nós desejamos avançarmos. A palavra do Senhor nessa manhã é um versículo, meu Deus, do qual nós amamos. É um versículo também que traz desafios, ó Deus, para cada um de nós. E a intenção nessa manhã, meu Deus, é mostrar para mim, nós entendemos que para a igreja, a necessidade
dessa firmeza, a necessidade de sermos inabaláveis, necessidade de estarmos abundantes na obra. Isso é a ação do Espírito Santo. Espero a Deus que na minha vida, na vida dos meus irmãos, nesse ano, que nós já entramos, que nós já temos desafios pela frente, que nós possamos crescer, possamos avançarmos, possamos conquistarmos, ó Deus, mais no sentido de vidas, no sentido de almas. A nossa cidade precisa cada dia mais, ó Pai, do anúncio, do evangelho, da pregação. E assim, meu Deus, nessa manhã, que da mesma forma, Deus, que o Senhor tem falado ao meu coração nesse sentido, para esse ano, fala no coração dos meus irmãos. Tenho certeza que a ação do Espírito Santo é a mesma. E para essa manhã, meu Deus, essa mensagem possa realmente, ó Deus, fazer um efeito no coração dos meus irmãos. Mas essa não é a obra minha. Essa não é a obra, ó Pai, apenas dessa igreja, mas é a ação do Espírito Santo falando de uma forma especial no coração dos meus irmãos. Aqueles que pensam desistir, meu Deus, visita o coração do meu irmão agora. Aqueles que estão abatidos ou desanimados por situações, mas que eles pensam que eles devem ser firmes. Aqueles, ó Deus, que, ó Deus, quer fazer, sente vontade de fazer, mas há um impedimento, que o Senhor, ó Deus, estenda suas mãos e usa e capacita esse irmão, essa família, esse jovem, ó Deus, essa irmã, essa igreja, ó Pai, nessa manhã, que o Senhor, ó Pai, capacite a todos nós, líderes, ministérios, a igreja local, para que possamos fazer grande diferença esse ano. Pai, nos ajude a ser firmes. Nos ajude a ser inabaláveis e nos ajude a ter essa abundância na obra do Senhor, fazendo muito, trabalhando muito, gastando muito nosso físico, a nossa mente, o nosso tempo, para que o teu reino seja honrado e a tua obra cresça em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, acho que eu consegui não tomar muito tempo aí, mas são 10h20, dá para você chegar hoje a preparar um macarrãozinho mais especial, né? Então, que Deus possa te abençoar. Dá um abraço aí bem forte do seu irmão, fala para ele, à noite vamos estar aí, nosso irmão Ricardo Escudeiro vai estar com vocês à noite. Então,